Olá você, seja bem-vindo ao canal. Então nós estamos começando uma videoaula e dessa vez para falar um pouquinho sobre o Antigo Regime. Você vem comigo? Então vamos lá. Então a primeira coisa é saber o que foi o Antigo Regime, em que ele é classificado. Ele é um sistema político? Não, não é. É um sistema econômico que ocorreu na Europa, na Idade Moderna? Não, não é. É um sistema social. Você está falando da forma com que a sociedade se organizava. Então você vai ver uma imagem aí, né? Obviamente, a gente vai começar com a pirâmide social daquela época. Então você pode ver aí, né, a pirâmide, ela traz lá em cima a coroa, tá vendo a coroa? Então o rei, ele é soberano nessa época. Na verdade, na era moderna você vive um sistema chamado absolutismo. Nós, mais tarde, falaremos um pouquinho sobre esse sistema também. E esse sistema absolutista, ele tinha como característica a concentração do poder na mão do rei. Então, aquilo que você está acostumado a ver por aí, a divisão de poderes, judiciário, né, executivo, legislativo, isso não existia, isso estava tudo na mão do rei. Ele determinava como, quando e onde as coisas iriam acontecer, em qualquer instância, né? Seja um julgamento, seja uma ordem ou uma lei, uma nova lei, né, necessária para a sociedade, ele mesmo criava, ele mesmo que fazia essa lei. Então, absolutista, todo o poder na mão do rei, né, ele era absoluto, o nome já diz tudo. Bom, e ali você vê, de um lado você tinha como apoio o clero, era a igreja, né, alto clero e baixo clero, a igreja sustentava ideologicamente esse sistema, né. Do outro lado você tinha nobreza. Está vendo ali? A nobreza, ela estava dividida em duas nobrezas. A nobreza de espada, ou seja, a nobreza de nascimento. O cara nasceu nobre, ele nasceu de uma família que tinha um nome, era nobre. E você tinha uma tal chamada nobreza de toga. O que é isso? O que quer dizer nobreza de toga? É aquele cara que comprava o título de nobreza. Então ele era da burguesia, um comerciante, ele não era nobre, ele veio de baixo do povo, porém ele se organizou economicamente a ponto de ser um abastado e ele tem condições de comprar um título de nobreza. E ele compra. Ah, professor, por que ele fazia isso? Isso era muita vantagem para ele, né? A princípio, o nobre não paga imposto. Olha só, ele deixaria de pagar imposto. Ele ia comprar um título, ia ser uma fortuna, porém, o resto da vida dele, ele ia viver, né, com certas regalias. Pagar imposto era a principal delas, né? Embaixo você está vendo ali, obviamente, a nobreza, melhor, a burguesia, né? A burguesia eram os comerciantes, eram os letrados. Você tinha ali pessoas, né, que estudavam, né, advogados e tudo mais, filhos de pessoas abastadas. Se você fosse pobre, você não iria estudar, né, se você não tivesse alguém para financiar os seus estudos. Então essas pessoas, elas tinham um certo privilégio, embora fossem tratados politicamente, né, e socialmente, né, como povo, como povão, né. Ele não gozava de certos privilégios que só a nobreza tinha, nobreza e o clero, obviamente, né. Abaixo você tem os lavradores, né, são os agricultores, os artífices. Artífices são aqueles que têm alguma profissão. Então, se você tem uma profissão, você é carpinteiro, você tem alguma habilidade, né, ferreiro, por exemplo, são as mais comuns, tem outras hoje, na época estavam surgindo outras habilidades. Você é construtor de barco, por exemplo, você é um artífice, né? São esses artífices, alguns deles conseguem se organizar, enriquecer e ser um burguês. Ok? Até aqui? Então vamos continuar. E você tem os trabalhadores braçais, pau para toda a obra, o cara trabalhava em tudo, né? Onde dava um dinheirinho trocado para ele, comida, abrigo, ele ia trabalhar, e você tem depois lá o povo. Isso aí era a constituição do povo, né? Povão de uma forma geral. Então essa aí é a pirâmide social. Eu lembro, né, eu vou voltar um pouquinho lá em cima, você tem lá clero, alto clero e baixo clero. Na verdade, só o alto clero, né, o alto clero era os padres, aqueles
bispos, arcebispos, abades, que vinham da nobreza. Então eles ascendiam, né, na escala religiosa. O cara era promovido lá, poderia ser até papa. Um dia ele ia chegar a papa. Porém, isso não abastecia, não completavam todas as vagas, né? Só os nobres não completavam todas as vagas. E era necessário você tirar ali padres também de quem não era nobre. Então, era um baixo clero. Eram pessoas mais próximas do povo. Eram padres, abades, né, sacerdotes, mais próximos do povo. E eles não iam galgar os altos escalões da igreja, né? Eles não seriam bispos, arcebispos, e não seriam, jamais seria o papa, né? Só o nobre atingia aí essa hierarquia. Ok? Até aqui? Porém, esses padres eram mais próximos aí das pessoas pobres, né? Porque eles saíam, a origem deles era essa, né? Então vamos prosseguir, até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir, falar um pouquinho sobre o que ocorreu aí, né, nesse período. Eu lembro que a ideia é estudar o antigo regime francês. Por quê? Porque foi o mais perfeito e foi o mais organizado em termos de características, digamos assim, né? Tanto é tão bem organizado que isso provocou a Revolução Francesa, né? A exploração foi tanta que acabou provocando a Revolução Francesa. Então pense na França quando estivermos falando sobre antigo regime, tá ok? Vamos prosseguir. E o que trazia de benefício, além de não pagar impostos, você ser um nobre? Por que a burguesia, né, eu passei aí a imagem para você, já estamos aí essa aqui é a imagem da Bastilha, eu esqueci de comentar. Perdão. É a imagem da Bastilha. É uma prisão francesa, né? E essa prisão era o símbolo, ela constituiu o símbolo do antigo regime na França. Obviamente que outros países haviam outros símbolos, né? Mas na França era o grande temor do povo, era parar dentro da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde as pessoas eram torturadas, onde as penas de morte eram executadas, né? Às vezes o cara ia para a Bastilha e não estava condenado à morte, mas acabava morrendo lá dentro pelas torturas, pelos maus tratos que ele sofria ali dentro, né? Então era um grande terror aquilo ali, né? Tanto é que uma das primeiras atitudes durante a Revolução Francesa por parte do povo foi derrubar isso aí. Falou, vamos acabar com esse negócio logo, né? Isso aí é o terror do povo, né? Eles foram lá e derrubaram a Bastilha. Mas o nobre não ia para cá. O nobre não, né? A prisão do nobre não era a Bastilha. O castigo do nobre era diferente. Nobre, melhor. Inclusive, a pena de morte era diferente. O nobre, ele tinha o direito a enforcamento. Mesmo até na morte era diferente. Ele morria enforcado. Já o pobre, né? O povo, você poderia ser submetido a diversas mortes, né? Diversos horrores, que não vale a pena nem citar aqui, né? Se eu falar, você se arrepia aí, né? Depois você faz essa pesquisa, né? As penas de mortes durante o antigo regime. Você vai ver horrores, né? O cara sofria muito antes de morrer. Era a pena de morte imposta. Quando o cara era sentenciado à morte, vinha um tipo de pena. Você vai morrer assim. E o cara morria antes, só no fato dele saber qual era a pena de morte, já quase morria, quase infartava. Então, uma das questões, uma das diferenças era essa. Fora você, o direito de caça, vou falar algumas peculiaridades aqui para você entender qual era a diferença entre aquele que era nobre e aquele que era o não nobre. O nobre tinha o direito de caçar. Você sabe caçar por aí, né? Era comum a caça, então o que não era nobre, quem não era nobre não tinha esse direito. Olha só. O nobre tinha direito de usar tecido de seda. O pobre não tinha direito de andar com seda, ele poderia ser punido por isso. Então, essas diferençazinhas, né, acaba levando o povo a não aceitar mais isso.
você vai ver que vão surgir movimentos aqui, a gente já vai falar sobre ele, que vão questionar isso. De onde vêm essas diferenças? Por que um pode e o outro não pode? Por que um tem o privilégio de caçar, por exemplo, e o outro não tem? Alguém começou a questionar. Então a gente vai ver logo agora, né, quem questionou isso. Está aí, ó, né? Vai surgir um movimento chamado Iluminismo. Esse movimento iluminista, feito por pessoas intelectuais, né, pessoas que estudavam, que iam para as faculdades, muitos eram filhos ou até mesmo burgueses, filhos de burgueses ou burgueses, e alguns eram até nobres. O cara nobre, né, mas vou mandar meu filho para a faculdade. Né? Ele não precisava estudar, ele já nascia com pensão. Outro privilégio que ele tinha. O nobre tinha direito de pensão do Estado. Nasceu, já tem. Você já imaginou isso? Você nasceu, você já tem direito a uma pensão de 30 mil reais por parte do Estado, sem fazer nada. Era assim. E ninguém podia questionar isso. Né? Mas alguns iam estudar. E eles começavam a ver algo diferente, possibilidades diferentes, ideias diferentes na faculdade. Iluminismo não é um sistema de governo, iluminismo não é um sistema econômico, iluminismo não é um regime social, iluminismo é um conjunto de ideias. Então grava esse conceito aí. Conjunto de ideias que surgiu na França. E eles começaram a questionar essas coisas. Por que existe o nobre? De onde surgiu isso? De onde surgiu o nobre, a nobreza? E de onde surgiu o não nobre? Por que existe essa diferença? Por que não somos todos iguais? Biologicamente somos todos iguais. Né? Então eles começaram a fazer diversos estudos, né, questionando isso. Obviamente que muita gente não gostou, principalmente a nobreza, parte da nobreza, boa parte, né? E eles eram perseguidos. Alguns livros que eles publicaram eram proibidos, né? Não poderiam circular em função de influenciar o povo, né? Mas esse movimento começou a crescer e ganhar a simpatia de muitos, inclusive nobres, como eu falei, né? Alguns reis da Europa, perdão, alguns reis da Europa acharam interessantes as ideias e começaram a implantar ideias iluministas no seu governo. Porque nem tudo das ideias iluministas eram em função de destruir o antigo regime. Boa parte era. Mas eles tinham ideias, né, de governo, ideias de administração, né, na parte de administração governamental, que interessava a muitos reis. E eles começaram a usar essas ideias. Esses reis foram chamados de déspotas, déspota que manda, que tem poder, déspotas esclarecidos, ou seja, eles eram simpáticos às ideias iluministas. Até aqui tudo bem? Então, o que propriamente o iluminismo combatia? A gente vai ver agora na próxima imagem aí, estou colocando para você, um resumo das ideias. Obviamente que é mais complexo que isso. Então tá lá, iluminismo, você tem o racionalismo, ideologia a ser seguida como forma de contestar o antigo regime, tá vendo? Racionalismo, você tem que ser racional. Porque, na verdade, você está vivendo uma época em que as pessoas não ligavam muito para essa questão racional. Eram muitos conhecimentos, muitas ideias, né? Muitas formas de pensamento vinha da igreja. Então, a igreja não queria responder certas coisas. Para você ter uma ideia, eu vou te dizer, né, como é que funcionava isso. Para você ter uma ideia dessa questão do surgimento do racionalismo. Em dado momento em Portugal, né, devido a uma região, né, lá de Portugal que não era própria para a agricultura devido à seca, né, muitas secas e tudo mais, uma terra, um terreno não muito fértil, alguém surgiu com a ideia de desviar um dos rios de Portugal, né, se não me engano o rio Tejo, não lembro qual é. E aí começou a se cogitar isso com o governo, com o rei, e alguém disse assim, né, uns que não eram a favor dessa ideia, assim, ó, se esse rio tivesse que irrigar essa região que nós estamos querendo irrigar, olha só o que o cara falou, se esse rio aqui, esse rio Tejo, tivesse que irrigar essa área, nós estamos querendo irrigar, Deus já teria feito assim. Então, se ele não fez assim, não é para mexer.
E foi essa a ideia que prevaleceu. Então eles não fizeram, aquela terra continua uma terra seca, sem possibilidades, né, de promover uma agricultura ali, e o povo sofreu com isso. Então esse era o pensamento da idade, dessa idade que nós estamos em tela aqui, a Era Moderna, não é? Dentro do absolutismo, o rei era absoluto, e no antigo regime. Então era assim que se pensava. Já o iluminismo, ele trazia uma outra forma de pensamento. O racionalismo, você tem que ser racional, você tem que pensar. Você tem que colocar a mente que Deus te deu para trabalhar. Era isso que eles pensavam. Veja bem, aqui não havia o intuito de ser, né? Não havia ainda essa ideia de ateísmo. Né? Muitos deles eram religiosos até, né? Mas eles queriam pensar diferente. Vamos começar a pensar diferente. A gente pode, é possível uma outra ideia, ou é possível uma outra forma de conceber a sociedade. Não é? Então, o primeiro deles, racionalismo. Depois você tem o anti-absolutismo, a oposição, você está lendo ali, a oposição ao poder ilimitado do rei. Muitos aqui, surgiram muitos teólogos, né, querendo dividir o poder, e aí que você vem com aquelas ideias, né, legislativo, executivo e judiciário, né, alguém propôs isso aí. Você tem a ideia, né, do governante, ele estar a serviço do povo, da população, não ser o dono da população. Então, eles começam a mudar algumas coisas, né? Depois a gente pode até falar com mais propriedades quem surgiu com tal ideia. Tem aqui, até aqui depois eu vou trazer alguns deles. Mas o iluminismo, ele tem diversos pensadores, e cada um com uma proposta bem complexa, né, que não dá para falar, né, no tempo que nós estamos propondo a fazer essa aula. Ok? Antimercantilismo, nós vamos falar já dessa questão do mercantilismo, né? O sistema econômico dessa época era o mercantilismo, né? Então eles queriam mudar isso, né? Uma das principais características do mercantilismo era intervencionismo, ou seja, o Estado se metia na economia, faziam muitas alterações na economia, né? E eles falavam, não é o caso, a economia tem que fluir sem intervenção do Estado não pode se meter na economia. Aí surge aí o liberalismo também, vai surgir nessa época, né, a partir do iluminismo. E deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, anticlericalismo. O que é isso? É contra a influência da igreja nos assuntos do Estado e da sociedade também. Principalmente do Estado, aqui eles atacavam mais a questão do Estado. Se eles mudam o Estado de um Estado absolutista para um outro modelo de governo, obviamente que a igreja perderia o poder no governo e perderia o poder também, né, na população. Ela influenciava muito a população, apoiava o absolutismo. Então eles eram contra essa influência da igreja também. Então aqui traz um resumo aí das ideias iluministas, obviamente que é um pouquinho mais complexo, né? É só para que você tome conhecimento, né? E se você já estudou, relembrar algumas coisas, alguns princípios. Bom, então vamos passar aí para a próxima imagem. Aqui eu estou apresentando alguns pensadores iluministas, né? Para não deixar passar em branco. Está ali as principais características dos filósofos. Progressistas queriam que a nação progredisse e desenvolvesse, né? Esclarecidos, óbvio, estudavam, por isso que eram esclarecidos, né? Críticos da igreja e do clero, né? A gente viu aqui. Teístas acreditavam em Deus. Lembra que eu falei? Acreditavam em Deus, na natureza e no homem, né? Então, cuidado. Se você pegar alguma questão falando que aqui surgiu, né, no iluminismo surgiu o ateísmo, cuidado. Eles não eram ateístas, eram teístas, né? Como eu falei para você, né? E liberdade de expressão, né? Você tem que falar, você tem que ter a liberdade de expressão, se comunicar, expor as suas ideias, porque eles eram perseguidos. Por isso que coloca dessa forma aqui, né? Você tem aqui Rousseau, né? Crítico ao absolutismo, acreditava na liberdade dos homens na medida em que todos nascessem iguais e com liberdade, defendia a democracia. Rousseau que faz o contrato social, uma obra tremenda, né? Que traz muitos princípios democráticos que hoje nós tentamos implantar. Ok? Você tem Voltaire fala muito da questão da liberdade de expressão, né? Posso não concordar com uma única palavra
do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. E defendia a liberdade de expressão, dentre outras ideias. Né? E você tem Montesquieu. Montesquieu que faz a divisão dos poderes. Então, legislativo, executivo e judiciário, essa é a ideia dele, está aí até hoje. Né? Divisão limita poderes, né? A divisão limitadora de poderes dos governantes sugere um conjunto de leis, as constituições. Né? Então, o conjunto de leis, né? A ideia de Rousseau era que o conjunto de leis fosse a autoridade máxima no país. Nem o rei, nem qualquer outra autoridade podia estar acima desse conjunto de leis. É a Constituição. Ele está propondo isso aqui. Foi? Vamos lá. Então, né? Você tem aí também o mercantilismo, né? Era outra característica do antigo regime. Né? Como é que funcionava o mercantilismo? A ideia era você juntar valores no país. Né? A ideia do rei era essa. Que valores eram esses? Eram as moedas, os metais preciosos. Quanto mais metais preciosos você tivesse no país, entendiam eles, mais rico seria esse país. Né? Então, eles se preocupavam muito com essa questão das importações. Você tinha que importar menos e exportar mais, porque quando você exporta mais, você consegue acumular moedas. Era o metalismo, alguns chamam também de metalismo. Né? Professor, hoje não é assim. Hoje é assim também. Claro que os governos se preocupam com essa questão da balança comercial, porém, você sabe que você tem que ter um parque industrial. O parque industrial, você gera mercado de trabalho, né, e gera uns produtos ali que você pode interagir com a balança social de forma a equilibrá-la. Quase não saiu. Equilibrá-la. Até aqui tudo bem? Mas nessa época não tem esse parque industrial. Não vai ter. Então, nessa época aqui, era você ter um produto dentro do seu país, né, que você pudesse exportar, mesmo que você vá buscar ele em outro lugar. Né? Você vai ver aqui, né, de onde saem esses produtos. Não interessava ter manufatura. Né? Ou melhor, eles não tinham. Poderia até ser uma possibilidade, porém não era a base da economia deles. Ok? Então você tem ali, ó, Estado forte para poder, o rei tinha que ter força na mão dele para poder impor as coisas, porque ele ia impor isso, né? Ele ia intervir na economia. Né? Protecionismo e nacionalismo econômico. Então ele protegia o país dele, economicamente falando, né? Por isso ele tinha que ter força para isso. Né? Tá ali, aumento de taxas alfandegárias. Como é que ele vai proteger isso? Ele aumenta as taxas de importação para o país. Então ele não deixa entrar os produtos estrangeiros, também não saía as moedas, né? Metais preciosos, principalmente ouro, né? Não ia embora. Né? Se você não comprar, você não paga. Então, você se resguardava de perder moedas. Né? Leis pragmáticas. O que são as leis pragmáticas? São leis que colocam o país... Só um instantinho aqui. São as leis que ele tenta, de alguma forma, evitar, né? Vamos dizer assim, né? Eu estava tentando elaborar a melhor forma de falar isso para vocês. Um proto-consumismo. Porque hoje você sabe que tem, né? O consumismo. Então, você comprar demais, né? Isso aí não é tão saudável economicamente. Na verdade, essas leis pragmáticas buscavam normas sociais para impedir que houvesse uma demanda muito grande de produtos e, havendo uma demanda muito grande de produtos, acabaria aumentando as importações, uma pressão para importar. É justamente aquilo que eu falei. Olha só, eu vou ler aqui um pedaço para você entender. Ó, aprovava normas, né, nas práticas sociais, nomeadamente ao combate ao luxo. Olha só. Limitando e proibindo o vestuário luxuoso de determinados grupos sociais. Limitando e proibindo, né, o vestuário luxuoso de determinados grupos sociais. Lembra que eu falei que o pobre não poderia usar seda? Seda era importada. Então, só nobre usava. Isso evitava que a seda encarecesse muito, né? O nobre poderia usar, e também evitava um excesso de importação de seda. E isso evitava a evasão de divisas. Entendeu aí essa questão? Bom, vamos prosseguir. Aqui você tem o desenvolvimento
manufatureiro, né? Eles tentavam desenvolver a indústria de alguma forma, e os monopólios. Monopólio é interessante, porque o monopólio, o rei, ele estabelecia monopólios. Por exemplo, vinha, produção de vinho, ele só dava para nobre. Então, pobre não poderia produzir vinho. Eram poucos produtores de vinho, e isso deixava o produto mais caro. Se você tivesse muitos, né, muita oferta, o preço cai. Então era uma forma dele controlar a economia, controlava de tudo quanto é maneira, né? E o colonialismo, né? Ele tentava estabelecer colônias para poder, das colônias, extrair um produto de alto valor, trazer para dentro do país dele e poder exportar. Você vai ver isso com o Brasil. O Brasil, né, foi aí colônia de Portugal durante anos, dentro desse sistema de mercantilismo, né? Portugal tirava aqui a cana-de-açúcar, levava para lá e vendia para a Europa, né? Com isso ele conseguia acumular ali os metais que ele tanto precisava. Bom, esse aí é o nosso resumo, né, dessa aula a respeito do Antigo Regime. É mais ou menos, né, são as principais características desse sistema, como ele funcionava. É claro que isso aqui dá pano para manga, tem muito mais a falar, né? Cada tópico desse aqui daria uma aula, né? Mercantilismo, iluminismo, Antigo Regime, tem muito para falar disso, mas é para que você se ambiente, né, com essas ideias, para que possamos introduzir o assunto. Vou colocar aqui para você este assunto aqui, ó. Tá aí para você, ó. Revolução Francesa. Se você não entender essas características dessa sociedade, né, que precedeu a Revolução Francesa, você não consegue entender a Revolução Francesa. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.